Eu sou o Beltrão e a partir de agora você fica conversando com Luiz Saião. Tem perguntas sobre como a Bíblia foi escrita? Quem escolheu seus livros? Em que língua foi produzida? E quem traduziu? Essas e outras questões são discutidas nessa semana quando falamos sobre a história e a tradução da Bíblia. Acompanhe. Olá, professor Saião, olá, ouvintes, eu sou André Castilho e começamos o programa de hoje com a seguinte pergunta: como sabemos que a Bíblia é realmente uma coletânea de livros de vários autores e não foi escrita por uma pessoa ou um grupo de pessoas, professor? Olha, André, essa questão não é tão complicada assim, né? Nós temos na Bíblia livros que explicitamente se apresentam como livros independentes dos outros. Então você pega uma carta lá que está escrito Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, chamado, segundo a vontade de Deus. Daqui a pouco tem uma outra carta que fala explicitamente que foi escrita por Pedro. Então, de fato, a Bíblia foi escrita por um grupo de autores diferentes. E a própria palavra Bíblia, é uma palavra, é engraçado isso em português, porque a palavra Bíblia significa livros, no plural, é um plural assim que parece um singular, porque é assim que é no grego. Então, a própria palavra significa, na verdade, uma biblioteca. Ela é uma coletânea de livros, sim, de vários autores, até porque esses autores são de épocas muito distintas, e aqui não vale só a palavra da Bíblia. Ninguém duvida hoje que o profeta Isaías foi um profeta importante do reino de Judá no final do 8º século e no começo aí do 7º século antes de Cristo. Nós sabemos que ele teve um ministério mais ou menos entre 740 e 680 antes de Cristo. Então o livro de Isaías é dessa época. Já Naum vai falar sobre a queda de Nínive. Sabemos que ele foi escrito por volta do ano 620 antes de Cristo, Ageu, ano 520. Então não há dúvida, os pesquisadores têm certeza de que os livros são diferentes, escritos por pessoas diferentes, em épocas diferentes, e depois eles se tornaram essa coletânea de livros inspirados, sagrados, que formou isso que nós temos hoje nas mãos, a Bíblia Sagrada. Professor, qual foi a primeira tradução da Bíblia? Como que ela foi feita e por quem ela foi feita? Pergunta bastante útil para o nosso pessoal que está interessado em estudar sobre o assunto. Porque, na verdade, André, olha só que coisa bastante interessante. Ninguém pode imaginar isso, mas no princípio não havia muito interesse em traduzir a Bíblia no Antigo Testamento. Por quê? Porque os judeus tinham o texto do Antigo Testamento, ou melhor, como eles prefeririam dizer, da Bíblia hebraica, mas ainda vistos apenas no seu benefício, no seu valor para a comunidade judaica. Então, as primeiras tentativas de tradução da Bíblia era um negócio meio estranho, porque a Bíblia foi escrita originalmente em hebraico e ela deveria permanecer em hebraico, era esse o raciocínio. Mas o que acontece? Quando foi por volta do 3º século antes de Cristo, havia uma quantidade tão grande de judeus que viviam numa cidade chamada Alexandria, no Egito, e que falavam muito mais grego do que hebraico na prática, no dia a dia. Portanto, aí por volta do 3º século, ano 200 e pouco antes de Cristo, foi feita a primeira tradução do Antigo Testamento para o grego, que foi chamada de Septuaginta. Foi a primeira versão bíblica, ou pelo menos da maior parte da Bíblia. Quando o Novo Testamento foi escrito, já aí
início do século, aí começaram, né, à medida que a igreja começou a evangelizar, grandes trechos da Bíblia foram traduzidos para outras línguas. O Novo Testamento surgiu em armênio, em copta, mas as duas versões assim que chamam mais atenção, que foram feitas para o final do quarto século, completas, foi a versão para o gótico, traduzido por um senhor chamado Ulfilas, e a mais famosa versão da história europeia do Ocidente, a famosa Vulgata de Jerônimo, a Vulgata Latina, que foi a Bíblia que predominou na Idade Média. Você que está interessado em conhecer um pouco mais dos desafios do nosso tempo, desafios da ética, da bioética, da medicina, o que a palavra de Deus tem a nos dizer sobre eutanásia, aborto, as questões mais polêmicas e complicadas da ética contemporânea e da bioética, você precisa conhecer o livro Brincando de Deus, publicado pela United Press, uma editora do grupo Agnus. São 200 páginas de um livro editado por Tony Watkins. É uma absoluta necessidade conhecer este livro fascinante, Brincando de Deus. Professor, o senhor falou em texto original. Temos aqui uma pergunta do Vitor, do Rio Grande do Sul, que se encaixa com isso. As traduções que temos da Bíblia são feitas a partir do texto original? Bom, André, veja lá, temos de entender um detalhe importante aqui. Como já afirmamos, a Bíblia é o livro mais bem preservado em termos de manuscritos antigos. No entanto, nós não temos os manuscritos originais propriamente ditos da Bíblia. Então, como é que a gente pode dizer que é o livro mais bem preservado se nós não temos os originais? A grande verdade é que das obras antigas nós praticamente não temos original de quase nada. A questão é que, pela proximidade dos originais, pela preservação dos manuscritos, pela quantidade de manuscritos bem preservados, hoje nós sabemos que o texto bíblico de fato está assim magistralmente bem preservado através da história. Então isso é algo assim que chama a nossa atenção de maneira especial. Todas as traduções idôneas, todas as traduções aí bem feitas e bem elaboradas, elas foram feitas a partir destes manuscritos confiáveis, que assim, de acordo com a maioria dos estudiosos, está bem representado no que é chamado de Bíblia Hebraica Stuttgartensia, que reflete o manuscrito que é bastante respeitado, que é a base de todas as traduções aí, né, do Velho Testamento, que é chamado o Códice de Leningrado, e também nós temos o texto do Novo Testamento, conforme editado aí por dois estudiosos chamados Eberhard Nestle e Kurt Aland. São assim os mais reconhecidos. Esses textos são muito, muito próximos do original e, portanto, nós temos assim a segurança de que o texto bíblico está bem preservado. Professor, visto que existem muitos textos na língua original que os pesquisadores podem consultar para fazer a tradução, dá para confiar em traduções de outros textos antigos em outras línguas, como por exemplo da Vulgata Latina que o senhor citou, ou de qualquer outra língua moderna? Olha, André, essa pergunta é bastante pertinente sobre essa discussão que estamos apresentando. De fato, as próprias versões católicas mais antigas, elas eram traduzidas a partir do latim. Mas as versões mais recentes, todas elas são feitas a partir das línguas originais. Porque, veja bem, tradução de tradução, se alguém pega, né, uma Bíblia e traduz do
do original para o espanhol e depois para o português, ou do original para o francês, para o inglês, sei lá, para o russo, para o chinês e depois traduz para o português, vai ficar estranho. Não se aconselha, não só em Bíblia, em qualquer área, nunca se aconselha fazer o que a gente chama de tradução de tradução. Portanto, quando a gente faz uma tradução a partir de uma outra tradução, isso fica bastante prejudicado. Então, as traduções feitas a partir da Vulgata e feita a partir de outras traduções são desaconselhadas e não refletem adequadamente o texto original. Este foi o programa Conversando com Luiz Saião. Produção e apresentação André Castilho e Luiz Saião. Locução Beltrão. Realização Transmundial. Envie você também suas perguntas para conversando@transmundial.com.br ou escreva para a Caixa Postal 18.113, CEP 04626-970 São Paulo, capital. E até o próximo programa.